Olá, vocês estão prontos para essa família? Sim, chegou a hora tão esperada. A família das Nepenthes ou Nepenthaceae. São essas plantas maravilhosas que encantaram o Brasil. Hoje nós temos hoje nós temos uma comunidade gigantesca de colecionadores de Nepenthes e possuímos entre os nossos cultivadores uma das maiores estufas de Nepenthes da América do Sul, né, que fica lá no Plantas Carnívoras Brasil, em Joinville. Se você já viu o nosso canal do YouTube, você já deve ter visto uma viagem que nós fizemos recentemente. Nós fazemos todos os anos para ir lá conhecer as novidades, termos uma palestra, trocar informações e trazer novidades aqui para vocês, tá? Essa família das Nepenthes, vamos chamar assim, consistem em plantas endêmicas de uma única região, tá? Ali da região entre as ilhas da Filipinas, ali, Oceania em algumas partes, tá? Ali daquela região especificamente, que são plantas de clima temperado, tropical, tá? Ilha de Bornéu, Gunung Gerai, enfim, essas ilhas onde chove o tempo todo, tá? Especificamente, porque isso explica justamente por que essas plantas viraram plantas carnívoras, tá? Pra gente entender mais ou menos, tá? E como que funcionam essas plantas aqui? Elas possuem essa folha, tá? Geralmente não, as Nepenthes são trepadeiras, tá? São plantas da família das trepadeiras, elas escalam, elas possuem essas pontinhas aqui, ó, tá vendo que são as gavinhas, e essas gavinhas, elas podem ou não dar jarros. Dependendo da situação, a gavinha, ela vai se enrolar em algum lugar e vai subir na árvore, no galho, no muro, em qualquer lugar onde ele achar, e depois ela pode dar o jarro nessa ponta, ou simplesmente ela vai se enrolar e vai usar de sustentação. Mas se ela tiver sustentação, ela escala, tá bom? Algumas nós gostamos de dizer que elas podem ser arborícolas, né? Que são plantas que crescem no alto e os seus jarros ficam pendurados. Outras são plantas que nós gostamos de dizer que elas podem ser terrícolas, que são plantas de jarros maiores e que ficam escorados em barrancos. Essas plantas se desenvolveram dessa forma. As Nepenthes, elas viraram plantas carnívoras e essas Nepenthes são uma das que levam a crer aí, vamos dizer, que elas se desenvolveram por conta do solo pobre. Por que o solo pobre? A região da onde elas vieram é uma região que chove muito, ou seja, a água acaba levando todos os nutrientes do solo. Como lá chove mais do que faz sol, lá um exemplo, eles têm o dia de sol, mas não tem todos os dias são de chuva, tá? Por exemplo, em Bornéu chove o dia inteiro, tá? Então tem tempos e tempos de chuva, são chuvas perenes lá, é muita chuva. Então o que acontece? Essas plantas, com o passar do tempo, o solo pobre, poucos nutrientes, situações adversas ali do clima, fizeram com que essa planta evoluísse para capturar insetos. Bom, Rafa, mas aí você tá vendo aqui, olha só, o tamanho desse jarro é praticamente do tamanho da minha mão. Cabe a minha mão ali dentro? Será que ela talvez não comeria um roedor? Sim. Nessa família existe a maior das plantas carnívoras, tá? A maior planta carnívora do mundo, é uma das maiores, no caso podem haver outras maiores, mas a maior já registrada é a Nepenthes rajá. O jarro é bem maior do que esse aqui e eu vou mostrar para vocês. Pensou que eu ia mostrar a Nepenthes rajá, né? Não, eu fui pegar uma régua para vocês verem o tamanho desse jarro aqui. A minha régua tem 30 centímetros. Ele é maior do que a minha régua, olha só. Ó, a gente mede da extensão da folha até a parte de baixo. Esse jarro tem aproximadamente 36 centímetros. 36 centímetros aproximadamente. A Nepenthes rajá chega a ter mais de 50 centímetros de tamanho, tá? Ou seja, é considerada a maior das plantas carnívoras. E o tamanho dessas plantas, como essa aqui, essa daqui é a Nepenthes dieriana, pode fazer com que essa planta eventualmente acabe aprisionando um pequeno roedor,
um sapo, uma aranha, um pássaro. Por quê? Existem, se você também assistiu o vídeo da viagem, você vai ver que existem pássaros que se alimentam do néctar que está em volta dessas bordas aqui, que nós chamamos de peristômio, que também vocês vão ver na hora da gente falar de nepentes, tá? E essas plantas, sim, podem chegar, o pássaro pode escorregar, cair aí dentro, e aí ele não sai mais, não tem jeito. Porque aqui dentro é ceroso, é liso, e ele vai ficar preso aí dentro, vai virar o moço dela, tá? Rafa, só tem as grandes? Não, nós temos as nepentes grandes, mas também podemos ter jarrinhos pequenininhos e delicados, como essa daqui. Olha só que linda, essa daqui é uma Nepenthes essa daqui é uma Nepenthes Torelli versus Ampullaria. Olha só que linda essa planta, tá? Também é muito pequenininha, bem bonitinha. Algumas outras podem ser menores, mas vão crescendo aos poucos. Essas plantas possuem variações diferentes, jarros de acordo com a formação, ou seja, ela pode ter um jarro, quando ela é pequena, ela tem um jarro de um jeito, quando ela é intermediária, ela tem um jarro de outro jeito, e quando ela é adulta, ela tem um jarro de outro jeito, que nós chamamos de jarros upper, né? Essas plantas também possuem variações diferentes e permite também aí o cruzamento entre as espécies, já que para você fazer a reprodução dela por sementes e o cruzamento, é necessário que você tenha uma planta macho e uma planta fêmea, senão você não consegue fazer a reprodução dela por sementes. Tá bom? Bom, as nepentes são as plantas que têm conquistado o Brasil. Porém, no mundo afora, você vai encontrar espécies cada vez mais bonitas e cultivadores cada vez malucos por essas plantas de cá. Você vai encontrar cultivadores aí, comunidades de pessoas especializadas apenas em nepentes. Tá? E pessoas especializadas apenas em nepentes grandes, tá? Essas plantas necessitam de condições específicas, não somente de solo, mas principalmente de clima, porque são plantas que necessitam de altíssima umidade. Muito legal, né? Você viu aí a família das Nepentaceae e gostou, né? Achou legal, vai colecionar nepentes. Bom, eu acredito que isso já passou pela sua cabeça e eu acredito. A partir do momento que você colecionar apenas uma dessas plantas, você vai querer ter uma das maiores, como essa planta daqui. Vocês viram aí sobre a terceira família que nós falamos, as Nepentaceae. Vocês vão ver 4 famílias e depois nós vamos falar aí a respeito mais futuramente do Cephalotaceae e outras como um bônus para a gente aprender um pouco mais a respeito delas. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado e bora lá, vamos para a próxima família e a última, vai!